Buenas, gurizada, professor Odivan. Hoje vamos continuar nossa aulinha, as nossas aulas sobre estequiometria. Então nós vamos tratar hoje de reagentes em excesso, reagente limitante e vamos falar também de rendimento da reação, certo? Então, quando nós falamos de reagente em excesso, o que nós estamos falando? Quando um reagente não reage por completamente, a parte que não reage nós denominamos ela como excesso de reagente, tá? E a parte, se tem um que é excesso, ou seja, se tem um reagente em excesso, são dois reagentes, o outro reagente é limitante, tá? Ou nós podemos ter mais do que um reagente em excesso, como assim também podemos ter dois reagentes que limitam uma equação, tá? Então isso acontece quando os reagentes não estão numa situação que os químicos chamam de proporção estequiométrica. Quer ver um exemplo? Nós temos uma reação aqui, ó, de A mais 2B, tá? Isso aqui vai formar AB2, tá? Mas aí, o que acontece? Então, nós temos aqui, ó, 1 mol de A para 2 mols de B para 1 mol de AB. Mas aí eu digo para vocês, isso aqui, ó, são proporções, isso aqui está dentro das proporções, tá? Proporções. Agora eu tenho o meu experimento, no meu experimento, o que nós vamos ter? No experimento tem 4 mols de A, 2 mols de B. Aí eu quero saber quantos mols de AB que está formando. Quantos mols de AB que está formando nesse exercício aqui, ó. Vejam como é simples de avaliar. Se nós temos, se daqui para cá é 1 para 1, ou seja, ó, aqui na frente tem 1 mol para 1 mol, então esse aqui é 1 para 1. Daqui para cá, quanto é que é? 2. 2 para 1. Ou seja, nós temos 2 mols de B que formam 1. Se aqui, ó, no nosso experimento aqui, ó, nosso experimento, nós temos só 2 mols de B, quanto nós vamos conseguir formar de AB? Nós só conseguimos formar 1. Por quê? Porque com 2 mols de B, ó, nós só conseguimos formar 1 de AB. Nós temos 2. Então, e quantos de A precisa para formar um AB? Precisa 1, ó, apenas 1 para formar 1. Então, como nós temos 4, o que significa? Que aqui eu tenho 3 mols de excesso, tá? Excesso. Isso que tá, esse cálculo está indicando isso daí. Quem que é o excesso, então? O excesso é o A. Nós temos 4 mols de A. Quem que é o limitante? O limitante é o B, porque ele tem exatamente a quantidade para formar 1. Então, o B está limitando a reação e o A está sobrando. Isso que é as proporções estequiométricas que nós falamos, lá da lei de Proust, que a gente viu nas outras aulas. Certo? Vamos a um exemplo. Que massa de alumínio é necessária para reduzir 8 kg de óxido de cromo, óxido de cromo 3, tá? Então, que massa é necessária? A equação química da reação é representada a seguir, então eu copiei ela para cá e os dados aqui de massa atômica. Bom, o que nós temos que ver aqui? Ó? Nós temos uma massa de óxido de cromo inicial. Essa massa é igual a quanto? 8 kg. 8 kg, eu já digo para vocês, os nossos cálculos é grama por mol. Então isso aqui nós vamos ter que transformar para gramas. Quanto que é 8 kg em gramas? É 8.000 gramas, certo? Porque vezes 1.000, 1 kg tem 1.000 gramas. Então, ele quer saber a massa de alumínio necessária para reduzir ou reagir 8 kg de óxido de cromo por completo. Nós vamos ter que calcular, primeira coisa que a gente vai ter que calcular aqui são as massas atômicas. Vejam que nós vamos pensar num cálculo desse com esse aqui, ou seja, do alumínio com o óxido de cromo, porque é o que está pedindo no problema. Então, qual que é a massa atômica do alumínio? A massa atômica do alumínio está aqui, ó. O problema deu é 27 unidades de massa atômica, então é 27 gramas
por mol. Certo? Qual que é a massa atômica do óxido de cromo 3? A massa atômica do óxido de cromo 3 é 2 cromo mais 3 oxigênios. Então, isso indica que a massa atômica dele, somando tudo, dá 152 gramas por mol. 152 gramas por mol. Tá? Eu calculei direto isso aqui porque vocês já sabem fazer esse cálculo. Agora, o que nós temos então na equação? Vejam que nós vamos ter que fazer as proporções. Quais proporções? Quantos mols de A reagem com quantos mols de óxido de cromo? 2 mols de alumínio, 2 mols de alumínio reagem com 1 mol de óxido de cromo 3. Essa é a proporção. Lembrem das proporções? Muito bem. Então, se nós temos massa, nós temos que levar isso aqui para massa. Como é que nós levamos isso aqui para massa? Lembra daquela equação lá do número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Se nós queremos a massa ela é igual ao quê? É igual ao número de mols vezes a massa molar. Então, nós queremos a massa aqui. Então, nós vamos fazer 2 mols vezes quem? A massa molar, 27. Já vou deixar em gramas aqui porque já cortou mol com mol. E aqui nós vamos ter o quê? 1 mol vezes quem? 150 vezes 152 aqui. 152 gramas. Já vou deixar em massa também. Aí nós temos o quê? Já transformamos tudo para massa. Nós temos uma massa que nós queremos calcular. Nós queremos calcular a massa de quem? Do alumínio, do Al. Né? E essa outra massa nós temos, que é a massa do óxido de cromo, que é 8.000 gramas. O que nós temos que fazer agora aqui? Se nós temos que calcular isso aqui, é só fazer uma regrinha de 3. Nós queremos encontrar a massa do alumínio que reage com 8.000 gramas. Essa massa de alumínio é uma regra de 3, então a massa do alumínio vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 8.000 vezes isso aqui, então 8.000 gramas vezes quem? Vezes 2 vezes a massa atômica do vezes 27, que é em gramas, dividido tudo isso aqui por quem? Por 1 vezes 152. 152. Daqui, nós vamos ter que a massa do alumínio, ela vai ser igual a 2.840 gramas. Então, aí nós encontramos a resposta, a quantidade de massa de alumínio necessária para reagir com 8.000 gramas de óxido de alumínio. Certo? Então, essa reação não calcula limitante, limitante e excesso. Essa reação, nós calculamos a quantidade exata para reagir com uma quantidade determinada de óxido de cromo. Vamos a um outro exemplo. Esse exemplo aqui, ele é da Unip lá de São Paulo. Então, o que ele está dizendo nesse exemplo aí? Ó? Quando reagimos 8,4 gramas de ferro com 5 gramas de água, sendo a equação balanceada, então a equação já copiei ela aqui para baixo, o reagente limitante será, ele quer saber o reagente limitante. Então, agora sim um exemplo exatamente de reagentes limitantes que nós temos. Bom, para começar isso aqui, ó, nós vamos reagir quem? Ele deu a massa de quem aqui? Ó? De ferro e de água. Então nós vamos reagir quem? Ferro e água. Esses outros aqui nós não precisamos pensar nesse momento. Bom, ele quer saber o reagente limitante. Ele deu uma massa. Nós temos que transformar essa massa aqui para mol para ver quem tem, quando reagir, quem sobra e quem falta quem vai sobrar massa ou quem vai faltar massa, que é o reagente limitante ou reagente em excesso. Bem, primeiro então nós vamos calcular o quê? A massa molar do ferro. Quanto é que é a massa molar do ferro? 56 gramas por mol. Então, gramas por mol, tá? Já deu aí. Quanto que é a massa molar da água? A massa molar da água é 18 gramas por mol, tá? Então, nós já calculamos as duas massas molares. Bom, agora nós vamos calcular que a massa que isso aqui representa, que esse total aqui representa, ou seja, 3 mols vezes 56 gramas correspondem a 4 mols vezes 18 gramas, que é o que está dizendo no problema.
né? Então nós calculamos aqui, nós temos aqui uma quantidade de massa que vai formar uma quantidade de massa, ou seja, para isso tudo reagir, vai ter que usar isso tudo aqui para reagir também, certo? Nós temos quantos gramas de ferro? O problema nos deu aqui, ó, o problema nos deu 8,4 gramas de ferro, certo? E quantos gramas de água nós temos? 5 gramas de água. Aí ele quer saber desses dois aqui, qual que é o reagente limitante e qual que é o reagente em excesso. Como é que nós fizemos isso? Nós podemos fazer da seguinte forma. Nós vamos tirar esse 5 daqui. Então nós vamos, por enquanto, a gente vai deixar ele fora. E nós vamos colocar um X aqui. Ó. Nós vamos calcular, como se nós não tivéssemos essa massa, com 8,4 gramas, quanto nós conseguimos aqui. Ó, ou seja, é necessário de massa de água. Então nós vamos fazer essa regra de 3 dessa forma e calcular a massa de água necessária para reagir com essa massa de ferro. Aí, sendo assim, se o número for maior, nós temos um resultado de limitante e excesso. Se o número for menor, a gente vai dizer se ele é limitante ou excesso, certo? Então, fazendo essa regra de 3, o x vai ficar igual a 4 vezes 18, né? Vezes 8,4. Só montando a regra de 3. Dividido por quanto? Por 3 vezes 56. Isso tudo aqui vai ser igual a quanto? Isso tudo é igual a 3,6 gramas. O que isso significa? Vejam bem, que para reagir 8,4 gramas de ferro, são necessárias apenas 3,6 gramas de água, e não 5, como está aqui. Então nós temos mais massa de água do que necessita para reagir com 8,4. Então quem que é o reagente em excesso nesse caso aí, nessa equação? Quem que é o reagente em excesso? O reagente em excesso é quem está sobrando. Se nós precisamos 3,6 gramas de água e nós temos 5, o reagente em excesso é a água, H2O. E quem que é o limitante, então? O limitante, deixa eu escrever aqui, limitante é o ferro. Por quê? Porque nós temos 8,4 gramas de ferro para reagir com 5 gramas. Mas 8,4 reage com 3,6. Nós necessitamos só de 3,6. Por isso que quem é o limitante, então é a resposta da questão, quem que é o limitante aqui é o ferro. E nesse caso, quem é o excesso é a água. Certo? Agora vamos falar um pouquinho de rendimento de uma equação química. Bom, o rendimento de uma equação química é uma razão. Uma razão do quê? É uma razão entre a quantidade de produtos obtida e a quantidade prevista pela relação estequiométrica. Esse é o rendimento da reação, ou seja, o rendimento da reação é a quantidade de produto obtida, é quanto efetivamente é obtido numa reação, e a quantidade prevista, ou seja, eu posso dizer que eu vou reagir a alguma coisa e eu quero que essa reação aqui nos dê 100%, ou seja, 100% reage. Então, nós temos lá que eu tinha 1 quilo, digamos, que vai reagir, 1 quilo reagiu. Esse é o 1.000 gramas. É o que eu tenho. Mas aí, digamos que só reagiram 700 gramas. Essa é a nossa o rendimento. É o 700 dividido por 1.000. Quanto é que vai dar isso aí? Vai dar 0,7. Se nós multiplicar por 100, vai dar 70%. Dessa forma que se calcula o rendimento. É bem simples de calcular o rendimento. Vamos fazer um exemplinho. O exemplinho que nós temos aqui é o alto forno da siderurgia foi alimentado com 16 toneladas de hematita, já descontadas as impurezas. Qual o rendimento da reação se a massa de ferro obtida foi 8,96 toneladas? Vejam que nós temos uma massa de ferro obtida, ou seja, nós obtivemos só 8,6 toneladas, mas nós reagimos 16. Quantas toneladas de ferro essas 16 toneladas de hematita realmente produziriam? Então, isso é o que realmente produziriam. Então, é a quantidade prevista, mas o que produziu foi 8,6, então essa é a quantidade real.
Então nós temos que fazer esse cálculo, primeiro encontrar quantas toneladas de ferro essas 16 toneladas de hematita elas representam, para depois dividir isso aqui por o total para ver o quanto que a reação rendeu. Então nós temos a reação. A reação é essa. Nós temos uma reação que duas moléculas de hematita reagem com carbono e oxigênio para formar o ferro, 4 moléculas de ferro. Então nós podemos fazer uma relação já a partir daí. Qual que é a relação? Ó? Nós temos que 2 mols de hematita, então 2 mols aqui, ó, vão formar quantos mols de ferro? Vão formar 4 mols de ferro. De onde é que vem essa relação, professor? Essa relação vem daqui, ó, 4 mols para 2 mols. Essa é a relação que nós temos. Perfeito? Bom, se nós temos tudo isso aqui, ó, nós temos como calcular a massa molar da hematita. A massa molar da hematita é 160. Então, se nós queremos saber a massa de 2 mols, nós vamos pegar 2 mols vezes a massa molar da hematita, que eu já calculei que é 160 gramas. Gramas por mol, já cortei com mol. Isso aqui vai formar quanto de ferro? 4 mols vezes quanto? Vezes 56 gramas por mol, que é a massa molar do ferro. Certo? Bom, o que nós temos então para calcular? Nós queremos saber quanto de ferro forma quando 16 toneladas de hematita reagem. 16 toneladas de hematita é a mesma coisa, nós temos que transformar para grama, é a mesma coisa que dizer que é 16 vezes 10 no quê? Nas 6 gramas. Isso aqui é a mesma coisa que 16 toneladas transformado para grama. Bom, é só resolver essa regra de 3. Resolvendo essa regra de 3 aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos encontrar aqui o x. Esse x vai ser o quê? Vai ser igual a 11,2 vezes 10 nas 6 gramas. Gramas de quê? De ferro. Ou, transformando para toneladas, igual a 11,2 toneladas. Bom, vejam aqui agora como é que nós vamos calcular isso aqui. Esse valor aqui, ó, é o valor que, se toda essa 16 toneladas aqui, ó, tudo isso aqui, ó, reagisse e formasse ferro. Isso aqui então seria o 100%, tá? 100% das 16 toneladas reagindo formariam 11,2 toneladas, mas não reagiram 100%. Reagiram quanto? Quanto que reagiu? Se nós reagiu, não sei, reagiu uma quantidade, um percentual que nos resultou 8,96 toneladas. Então não resultou 11. Então como é que nós vamos saber o rendimento? O rendimento nós vamos fazer uma regra de 3. Então se nós temos que 11,2 toneladas, isso aqui representa quanto? 100% da reação. Ou seja, tudo o que reagiu, 100%. Se o problema está dizendo que o resultado dessa reação na prática foi 8,96 toneladas. O que nós queremos saber aqui? Ó? Aqui é aquele N percentual, que é o rendimento. Daqui, nós fizemos o quê? Uma regra de 3. Vejam como a regra de 3 está muito presente na química. Uma regra de 3. Então, essa regra de 3 vai resultar no quê? Que esse Nzinho, que é o rendimento dessa equação, é igual a 80%. Ou seja, essa reação de hematita formando ferro, ela praticamente, na prática, ela rende 80%. Ou seja, as 16 toneladas não são transformadas em 11,2 toneladas, como é teoricamente. Elas são transformadas em 8,6 toneladas. Então, se nós calcularmos esse percentual, ou seja, quando reagir 100% disso aqui, forma 11,2. Quando formar isso daqui, forma quanto? Opa, faltou um zero aqui, ó. É 80%. Deixa eu corrigir aqui. Vamos apagar esse aqui e apagar esse aqui, vamos fazer melhor. É 80% aqui, ó. 80, não 8%, 80%. Então reagiu 80%. Certo? Então a nossa aulinha de estequiometria hoje é isso. Um grande abraço e bons estudos.